Boa tarde a todos. O trabalho que me foi intitulado foi A cafeína aumenta a oxidação máxima de gordura durante um teste de exercício graduado. Há uma variação diurna? Então, o trabalho foi realizado pelo Maurício Ramírez Maldonado, na Universidade de Granada, na Espanha, e ele foi publicado em 2021 na Journal of the International Society of Sport Nutrition, com um fator de impacto de 1,27. Clica no slide para mim, por favor. Bom, o autor já começa a introdução citando que a performance de endurance ela é um conceito multifatorial, que está incluído, né, o consumo máximo de oxigênio, o VO2, ou os limiares ventilatórios, junto com a eficiência muscular. E o estudo de Barnes, em 2015, trouxe um novo conceito, um novo fator. Mano, não tá passando. Que seria a flexibilidade metabólica. Vai ter que ir passando para mim. Passa, por favor. Pode passar. Bom, e os potenciais determinantes para a flexibilidade metabólica seria a máxima oxidação de gordura e a intensidade de exercício que provoca essa máxima oxidação de gordura, que eles influenciam fortemente no desempenho de endurance. Bom, o desempenho da resistência, segundo os trabalhos de Drush e Tell, eles são menores na parte da manhã e na parte da noite, e eles são maiores na parte da tarde. E o mesmo acontece com a máxima oxidação de gordura e o fat máximo. E por que isso acontece? Porque na parte da tarde é onde nós temos uma maior ativação neural, uma maior temperatura corporal, e também é onde nós temos as maiores propriedades contráteis do músculo esquelético. A cafeína, ela tem sido usada por atletas de endurance e de resistência, porque ela atua como uma ajuda ergogênica. E ela, então, aumenta a resistência e também ocorre aumentos significativos no VO2 máximo. Alguns estudos mostram que a ingestão de cafeína ela pode aumentar essa máxima oxidação de gordura em indivíduos saudáveis, da mesma forma que a ingestão de 5 a 7 miligramas por quilo de cafeína durante o exercício aeróbico parece aumentar essa utilização de gordura como combustível em detrimento dos usos de carboidrato. O autor trouxe no trabalho duas hipóteses, que a ingestão aguda de cafeína ela pode aumentar a máxima oxidação de gordura, o FAT máximo e o VO2 máximo, independente da hora do dia. Porém, ele traz também que haveria uma variação diurna, onde os valores eles seriam maiores na parte da tarde do que da parte da manhã. Com isso, o objetivo do estudo foi investigar o efeito da ingestão de cafeína na variação diurna, da oxidação máxima de gordura e do FAT máximo, durante um teste de esforço graduado em homens ativos. Bom, o estudo ele contou com 15 homens ativos, com idade média de 32 anos, e eles tinham alguns critérios de inclusão. Então, eles tinham que ter um índice de massa corporal, um IMC, de 18,5 a 28 quilos por metro quadrado. Então, eles poderiam ser eutróficos ou com excesso de peso. Obesos, eles já eram excluídos. Eles não poderiam ser fumantes, não sofrer de doenças que possam ser agravadas pelo exercício físico, não tomar medicamentos ou drogas, ser consumidores ingênuos de cafeína, menos de 50 miligramas por dia, ter experiências anteriores em treinamento de resistência, estar livre a qualquer alergia de cafeína, e eles não poderiam ter sofrido lesões musculoesqueléticas durante o mês anterior. E eles eram recrutados através das redes sociais. Então, eles fizeram uma postagem, aqueles que estavam interessados entravam em contato. O estudo teve um desenho experimental cruzado triplo cego. Não sabia o que era e eu fui atrás, pedi a ajuda do Dr. Vitor, quero até agradecer que ele tirou um tempo para fazer o slide. E o triplo cego é quando o observado seria o avaliado, o avaliador
E o estatístico, o analista de dados, eles não conhecem a intervenção dos grupos. Segue com o mouse aqui para mim, por favor. Então, o estudo ele foi feito com 5 visitas. Na primeira visita, eles mensuraram a altura e o peso, e eles passaram pelo DEXA para ver a massa gorda e massa magra, e foi entregue o termo de consentimento. Foi orientado para eles, durante esse processo do estudo, eles manterem as suas rotinas, então as dietas e treinamentos. Porém, um dia antes, 24 horas antes, eles tinham que seguir uma dieta específica. Na primeira visita, ela foi feita na parte da manhã, e eles tomaram a cafeína. 7 dias depois, eles fizeram a visita na parte da tarde, e eles tomaram o placebo. 7 dias depois, na visita 4, foi pela manhã com o placebo, e na última visita foi pela parte da tarde, tomando a cafeína. Como que eles faziam isso? Eles pegavam 250 ml de água e eles colocavam ou a cafeína ou uma cápsula de placebo. E ela era tanto sem cor como sem cheiro. Então, eles não sabiam o que eles estavam tomando. Eles não sabiam se eles estavam tomando cafeína ou o placebo. Então, quando eles chegavam, eles tinham 5 minutos para tomar essa substância, e eles passavam 30 minutos de descanso em posição supinada para conseguir, como descanso antes de fazer o teste, e depois eles faziam o teste graduado submáximo, que consistia num aquecimento de 3 minutos a 50 watts, mantendo de 60 a 100 rotações por minuto, e depois desses 3 minutos de aquecimento eram inseridos 25 watts a cada 3 minutos, até eles atingirem uma troca respiratória de 1. Logo após esse teste, eles tinham 5 minutos de descanso com acesso livre à água, e eles realizavam o teste de VO2 máximo, que eles tinham o mesmo protocolo de aquecimento, os 3 minutos a 50, de 60 a 100 rotações por minuto, porém, após esses 3 minutos, eram incrementados 50 watts a cada minuto até a exaustão autorreferida. Então, o estudo ele foi realizado entre junho e novembro de 2019, onde na parte da manhã era feita das 8 às 11 horas, e na parte da tarde, das 17 às 20. O DEXA, que foi utilizado para massa magra e gorda, foi o Logic Discovery We, e eles responderam o questionário Home para definir o tipo de horário que eles eram. Então, eles poderiam ser separados como noturno, noturno moderado, nenhum tipo, matinal moderado e matinal definido. E eles recebiam algumas instruções, como evitar atividade física moderada e vigorosa 24 horas e 48 horas antes do teste, 24 para moderada e 48 para vigorosa. 24 horas antes de cada teste, de cada visita, eles recebiam essa dieta padronizada com 50% de carboidrato, 30% de gordura e 20% de proteína. E eles eram orientados a chegar ao laboratório num veículo motorizado para evitar qualquer esforço, e isso poderia evitar a alteração no teste. E também eles tinham que estar 3 horas de jejum antes do teste. O teste de exercício graduado submáximo, eles levaram em consideração os dados de VO2 derivados dos últimos 60 segundos de cada incremento. Então, eles pedalavam por 3, com incremento de 25, e os últimos 60 eram avaliados. A taxa de oxidação de gordura foram estimadas a partir da equação estequiométrica de Frey. Eu não achei a equação, mas eu fui procurar o que seria a estequiometria, e é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas numa reação química. E a máxima oxidação de gordura e o FAT máximo, eles foram determinados desenhando valores de oxidação de gordura como uma variável dependente, e a intensidade do exercício, que seria o FAT máximo, como uma variável independente. E o teste de exercício graduado, eles, para considerar esse VO2 máximo, foi atingir um constante aumento de 2 ml por minuto no VO2, apesar de um novo aumento de carga por minuto, mostrar uma frequência cardíaca máxima prevista para a idade, com um desvio padrão de 10 batimentos por minuto, e atingir uma troca respiratória maior que 1,1. Caso esses critérios não fossem atendidos, o consumo de oxigênio de pico
era levado em consideração nesses 60 minutos de incremento. Então, para análise estatística, foi utilizada a análise de variância bidirecional, como hora por dia, manhã e tarde, e substância, cafeína e placebo. A nova two-way, os gráficos e testes de Shapiro-Wilk foram usados para verificar a normalidade dos dados. Os gráficos foram feitos nesse programa Prism, não conhecia. Para observar a significância, o pós-hoc de Bonferroni, o D de Cohen para o cálculo do tamanho do efeito, o pacote estatístico foi o SPSS versão 22 e foi adotado um valor de significância de P menor que 0,05. Bom, a primeira tabela, ela traz somente as características do sujeito. Então, eles, né, como já tinha dito nos métodos, eles tinham a média de idade de 32 anos, peso de 79 quilos, quase 80, 1,80 de altura em média, e o índice de massa corporal era de 25,6, então eles estavam numa média de excesso de peso para a idade deles, 18% de massa gorda e 61 quilos de massa magra. E na pontuação do questionário Home, nenhum deles foi de noite definido ou manhã definido, apenas de noturno moderado, nenhum tipo, e matinal moderado, 5 em cada um dos 15. A figura 2, ela traz o gráfico da oxidação máxima de gordura, onde essa parte cinza é o resultado de cada um dos avaliados e a parte preta é a média entre eles. E dá para observar que na parte da manhã não houve tanta diferença assim entre o placebo e a cafeína, porém na parte da tarde, quando eles tomavam a cafeína, eles tiveram um aumento de 29%. E isso deu significância tanto para a hora do dia, né, seja manhã e tarde, para a suplementação, que seria a cafeína ou placebo, e também deu significância na interação entre elas. Quando comparado hora do dia com substância, deu significância. O gráfico 2 mostra a intensidade, né, do exercício, o FAT máximo, novamente com a parte cinza com o resultado de cada indivíduo, e a média, o que é muito próxima à oxidação máxima de gordura, onde na parte da manhã eles quase não tinham incremento tomando ou não cafeína, e na parte da tarde havia um aumento. E eles obtiveram valores de significância nas 3 comparações, tanto para a hora do dia, quanto para a substância que eles ingeriram, quanto para a interação entre esses dois. A 4, eu peço desculpa, a imagem está realmente bem ruim de chegar, mas não consegui melhor que isso. Ele era para o VO2 máximo em ml por minuto, que seria o A e o B, onde houve significância na parte do dia e na suplementação, porém, quando foi observado a interação entre a hora e a suplementação, não houve significância. E o mesmo aconteceu, né, quando foi observado por ml quilo por minuto, onde houve significância na parte no horário, na substância, porém na interação não houve. E o autor ele já começa citando na introdução partes dos resultados, onde os presentes resultados indicam que a ingestão de cafeína ela aumenta essa máxima oxidação de gordura e o FAT máximo, bem como o VO2 máximo, independente da hora do dia. E os valores são maiores para essas variáveis sempre na parte da tarde após a ingestão de cafeína. E sugere que a cafeína aumenta a oxidação de gordura de todo o corpo durante exercícios graduais pela manhã, para um valor semelhante ao observado sem cafeína na tarde. Então, após eles tomarem a cafeína na parte da manhã, o resultado ele foi bem próximo ao que aconteceu na tarde com o placebo. E isso corrobora com os dados, onde eles favorecem evidências sobre essa variação diurna, né, novamente mostrando que os dados da tarde eles são melhores. E os atletas de resistência, né, de acordo com o Drush em 2005 e o Atkinson em 2005, também mostram que na parte da manhã e da noite os resultados foram pior do que quando comparado com a tarde. Os picos de desempenho de resistência, eles foram melhor à tarde, porque durante o dia todo é onde nós atingimos uma maior temperatura corporal, né, que é nesse período de final de tarde. E os presentes resultados, eles também concordam com os obtidos por Gutierrez,
que relatam que 3 miligramas quilo de cafeína pode aumentar, né, essa máxima oxidação de gordura em adultos jovens e jovens ativos saudáveis, bem como aqueles relatados por Dodge, que indicam que 5 miligramas por quilo de cafeína melhoram o VO2 em indivíduos, em consumidores ingênuos. O autor ele cita como algumas limitações os dados de temperatura corporal e as variáveis sanguíneas, elas não foram coletadas durante as 5 visitas. Não foi controlado a qualidade nem a quantidade de sono dos indivíduos. O estudo ele foi realizado em homens ativos, então ele não pode garantir que seja esse mesmo resultado para mulheres ou para adultos homens sedentários. E o tamanho da amostra foi relativamente pequeno. Eu achei isso bem legal do trabalho, ele no final ele deixa como se fosse um resumo. Então, a ingestão de cafeína aumenta a oxidação máxima e o FAT máximo, bem como o VO2, independente da hora do dia. Os maiores valores para essas variáveis foram todos obtidos no período da tarde, após a ingestão de cafeína. A cafeína aumenta a oxidação máxima pela manhã para um valor semelhante ao observado da cafeína de tarde, e uma combinação de ingestão aguda de cafeína e exercícios em intensidade moderada à tarde fornece o melhor cenário para indivíduos que buscam aumentar essa oxidação máxima de gordura. Então, o autor pôde concluir que a ingestão aguda de cafeína, né, essas 3 miligramas por quilo, 30 minutos antes de um teste de oxidação máxima, FAT máximo e VO2, aumentou em relação a homens ativos sem cafeína. Foi confirmada a existência de variação diurna da oxidação máxima, FAT máximo e VO2 máximo, com os valores maiores no período da tarde, e as presentes descobertas também apoiam a noção de que a ingestão de cafeína pela manhã ajuda a aumentar o MFO, que seria a oxidação máxima, e o FAT máximo durante a tarde. Obrigado.